Bem-vindo ao nosso 11º WebLearn do PGE. Hoje, para quem não me conhece, estava aí esperando o Samuel, estava aí esperando o David, que são os nossos, até então, apresentadores oficiais dos nossos WebLearns. Eu sou Rafael, sou gerente regional também do PGE, eu sou responsável pelas regionais do Sul e Sudeste. Então, a galera aí de São Paulo, BH, do Rio de Janeiro, do sul do país que acompanha, então, muito obrigado por vocês. Eu gerencio, o PGE nessas regiões. Hoje aqui comigo já o Daniel, a gente já vai fazer essa abertura juntos. E Dani, como é que você está? Ótimo, Rafa. Me ouvindo bem? Tudo certo por aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos para o nosso 11º WebLearn, Já passa rápido, né, Dani? A gente começou outro dia, aquela confusão danada, como que vai ser, e assim, um sucesso total, Agora a gente já está com mais de 200 pessoas online, e assim, são temas atuais, são temas com metodologias ativas, né, Daniel? Não é aquela coisa, né, WebLearn, uma coisa, pessoal, que é desde o início, quando o Daniel entrou, e uma coisa que o PGE pegou como metodologia. Então, nós somos uma empresa nova, uma empresa recém-formada, nós somos oriundos do ICTQ. O ICTQ é uma empresa com mais de 12 anos de know-how em formação de farmacêuticos. Hoje, a nível Brasil, nós já formamos mais de 25 mil farmacêuticos em nossos cursos de pós-graduação. E quando veio a ideia do PGE, veio aquela ideia de fazermos algo diferente, Dani? Então, foi o que eu consegui chamar a atenção do Daniel, que hoje está à frente, da nossa parte acadêmica, de toda essa organização com vocês, no que a gente vem de ensino para vocês. Então, não seremos mais uma instituição, não queremos ofertar cursos, por títulos, Daniel? Porque título por título a gente consegue em qualquer lugar. Nossa ideia é trazer conhecimento de qualidade, conhecimento com professores, com um know-how total na prática, porque teoria, gente, o saber fazer, se ele der uma lida em qualquer slide, em qualquer material, você sabe fazer, mas o como fazer e como fazer bem feito, é esse o propósito do PGE. Então, nós estamos com turmas de pós-graduação confirmadas em 4 capitais, sendo Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Belém do Pará, com início já confirmado para o dia 29 de agosto, e, assim, com condições imperdíveis. Uma ideia, que a gente já tem da essência do ICTQ e tem da essência dos docentes que estamos captando, é a questão da parceria. Não adianta eu querer ser uma turma, eu querer formar uma turma, eu querer fazer uma sala de aula com um relacionamento entre professores e alunos, um relacionamento simples. O PGE veio para ser parceiro dos nossos alunos, parceiro da enfermagem. E parceiro que é parceiro, a gente sabe como é que é, parceiro de verdade. Então, aluno do PGE, ano que vem, não paga anuidade do Corém. Nós vamos, aos nossos alunos, conceder esse pagamento dessa anuidade. Então, além de todo o diferencial, de todo um conhecimento prático, toda uma metodologia ativa de ensino, com professores com know-how, com professores com experiência, a gente vem também nessa confecção da parceria. Então, meu aluno, nós vamos pagar esse Corém. E tem isso, Daniel, você já viu, você já passou por quantas instituições, tanto estudando e dando aula, alguém já fez isso? Alguém já foi parceiro e falou assim, eu pago o seu Corém? Nunca vi, Rafa. Eu acho que isso está sendo incrível mesmo, assim, esse apoio que a instituição ela está preparando para que o estudante do PGE ele tenha condição de estudar, né? Porque querer fazer uma pós-graduação, querer melhorar a sua formação para ter uma melhor colocação no local de trabalho, todo mundo quer. Mas nós estamos falando de uma profissão que
vem sendo desvalorizada historicamente há muito tempo. Então, a PGE enxergou isso, enxergou o valor da enfermagem e achou que o investimento que tem que ser feito é na pessoa, né? Para que esse enfermeiro possa realmente ser diferente e que ele venha transformar a sua realidade através do ensino, através do conhecimento. Porque só através do conhecimento é que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que o mais legal é que aconteceu no ano de 2020, né? Que é o ano É isso. internacional da enfermagem, né? Cara, o PGE foi programado, né, Dani? Nós vamos lançar uma empresa nova, com uma pegada nova, com uma marca nova no ano da enfermagem. E que ano, né? Que Que ano ano. que a empresa é lançada, que ano que a gente vem com algo novo no mercado, num ano totalmente atípico, né? Assim, onde que toda a enfermagem, né, Dani, está sendo exposta em todos os sentidos, na importância, na desvalorização, nas deficiências, no choro, nos caras que realmente são bons, na parte da humanização. Então, assim, esse ano de 2020 está expondo todos o que tem que evoluir dentro da enfermagem e o que está sendo bem feito e o que precisa ser reconhecido, né? Sim. Eu acho que o mais importante disso é que, quando os olhos do mundo estão voltados para a profissão, a gente encontra apoio numa instituição que quer levantar, né? E não quer só usufruir, né, do que os alunos vêm trazendo financeiramente. Esse não é o nosso objetivo. Nosso Não. objetivo é ser parceiro, como você diz, né, Rafa? Que todo mundo ganha. Né? Se o PGE Certo. ganha aluno, é porque ele coloca esse aluno numa condição melhor no mundo, né? Na enfermagem de modo geral. E outra coisa, a gente pegando, você tem que ter essência, você tem que ter essência e propósito. Isso que o Daniel falou, essa questão da gente colocar uma turma, né, e ter esse relacionamento frio, professor-aluno, não é o que a gente quer. Né, o PGE é oriundo do ICTQ, igual eu falei no início, e os que já acompanham já sabem. Cara, ontem eu recebi um WhatsApp de uma ex-aluna de farmácia, que, sim, é o que dá o gás, cara. A menina agradecendo que ela foi promovida, que ela montou o seu consultório farmacêutico, que ela está trabalhando está trabalhando em 3 frentes. Ela conseguiu uma promoção, uma rede grande, ela, de forma paralela, tem o seu consultório e ainda está trabalhando, né, de forma como substituta numa clínica de vacinas, num laboratório de análises clínicas. Então, assim, é isso que mostra, na hora que você vê o brilho no olho do aluno, e o aluno falar, eu consegui, vocês me ajudaram, e a gente está aqui para isso. E aí, galera, a gente tem falado muito, e vem muita novidade por aí, né, Dani? Tá saindo Sim. uma série nas redes sociais, daqui uns dias, ou esse menino, eu vou falar, gente, o sotaque é mineiro, nós dois somos mineiros, que é jogo em casa, jogo de casa hoje, e assim, esse menino é bom demais de serviço, gente, vocês vão conhecer, além do Daniel professor, vocês vão conhecer Daniel ator, vocês vão ver se o cara atuando numa aula. Vocês vão ver isso em sala de aula, mas vocês terão o prazer de ver agora numa super série que foi gravada. Bem top, né, Dani? Oh, eu confesso, Rafa, que eu nunca fiz nada igual na minha vida, sabe? Eu sou ousado, né? Minha mãe fala assim, não, você é muito ousado. Mas eu confesso que foi muito bacana, porque é uma forma muito diferente de ensinar, né? Você está ali num ambiente de emergência, falando de coisas simples e melhor em pouco tempo. Porque ninguém tem tempo hoje de pegar, vou assistir um vídeo inteiro sobre parada cardíaca e respiratória. E aí a gente vem falando em 2 minutos, né? Em 1 minuto sobre isso, com pílulas de conhecimento. Então é para deixar um gostinho de quero mais mesmo e de incentivar essa pessoa que está acessando esse conteúdo a querer mais. Então é um pouquinho de tudo que a gente vai trabalhar nessa pós-graduação aí de trauma, de emergências, de terapia intensiva, mas para deixar um gosto de quero mais. E é só a primeira temporada dessa série, Não, é só né? a primeira. E outra coisa, pessoal, aquele que tem interesse em fazer o nosso curso de pós, durante a live vai estar passando no chat
uma lista de interesse, você vai clicar nessa lista, colocar que você tem o seu interesse em cursar a pós-graduação, que o nosso gestor fará o contato com você. Lá você vai colocar seus dados, né, seu e-mail, WhatsApp e o horário, né, para você receber esse atendimento, beleza? E vai também estar passando a lista de chamada. Então, para vocês receber o seu certificado, fiquem atentos para preencher a lista de chamada. E, isso aí que a gente falou, das questões de todas as informações do PGE, ver aí essa série, você tem que estar na nossa rede social. Então, vai estar passando também durante a live o link do nosso YouTube, o link do nosso Instagram, o link do nosso Facebook e de um grupo do Facebook que a gente tem. Então, nos acompanhe, acesse, se você acompanha as redes sociais, não deixa de participar da nossa rede social. E outra, nós vamos, no final da série do segundo Web Learning, no dia 23, né, Dani? No dia 23, nós vamos sortear 4 bolsas de pós-graduação 100% integral. Então, galera, só que tem umas regrinhas, né? A gente vai conceder esse presente para vocês quando nosso Instagram atingir 12 mil pessoas. A gente está lá, já estamos quase em 8. A gente conta com esse apoio de vocês, que eu falei, parceria. Nós vamos conceder esse sorteio de 4 bolsas integral, mas precisamos também de atingir esses 12 mil seguidores no Instagram. Então, não Rafa, o deixa de que são 12 participar. mil seguidores? São nada, né? Se a galera, se cada um de nós que estamos aqui compartilhar o Instagram da PGE com 2 pessoas, já é metade, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa roda girar para ter essa oportunidade de 4 bolsas integrais. Você vai pagar nada para a pessoa pós-graduação. Então, show de bola. Gente, e outra coisa, o Daniel já sabe, eu tenho um acesso, eu ouço vozes, eu tenho muito acesso do além. Já tenho notícias, Florence está satisfeitíssima com o PGE, ela já mandou notícias, ela está, assim, empolgada, e ela vê, já tenho notícias, já de Florence, que ela vê o PGE como uma virada. O PGE é que vai fazer essa virada aqui, né, que tanto a classe de enfermagem precisa. Eu sou farmacêutico de formação, estou cada vez mais apaixonado com a profissão de vocês, e esse acesso direto que eu tenho é quente. Florence está satisfeita. E outra, Dani, o pessoal pode estar duvidando, mas eu já tenho notícias também que aquele que não aderiu ao PGE vai estar passível de mais uma maldição de Flores. Qual que é a maldição, Rafa, dessa Não vez? tenho notícias ainda, Peraí, deixa eu mas está falar. vindo. Tenho notícias. A galera, às vezes, não sabe qual que é a primeira. A primeira é tensa. Graças a Deus, né? Você tem que correr, gente. Quem está estudando ainda, arruma um namorado. Pode ser o pior que for, uma namorada pior que for, para passar a formatura. Passando a formatura, a gente fica bem. Porque aí você pode arrumar um outro melhor depois. Não pode formar solteiro. No seu baile de formatura, a valsa tem que arrumar alguém, um pé de meia para dançar com você, entendeu? Um cobertor de orelha. Porque se for pior, esse ano já veio pandemia, já veio gafanhoto, já veio o Douglas no estado. O que vai vir mais, Rafael? Não é possível. Pois é, mas Flores já deu notícia. Se não, esses caras do PGE, essa ideia, esse tal de Daniel, esses professores que estão vindo para o PGE, quem já está acompanhando aí, sou cara fera, não tem ninguém meia boca aqui não, né, Dani? O negócio é aquele verdade, sim, a gente mostra o resultado e tem. Então, sim, essa satisfação de Florence, ela já falou, aquele enfermeiro que não passar na vida no PGE, sei não, vem mais uma maldição por aí. Galera, brincamos, né? Quebramos o gelo, a primeira vez que eu apresento. Quem que é esses caras? Vocês estão vendo aí, David, Samuel, os caras mais formais, né? Samuel, um menino de olhos claros, né, o Daniel? Bonito, bem apessoado, né? Louro, né, como diria Cacantico, um menino louro, de olhos claros. Vem aí um gordo com sotaque mineiro do interior. Daniel, a cara dele que todo mundo já está conhecendo, fazendo graça aqui, enrolando. Vamos deixar de enrolar. Dani, eu já encerro aqui minhas atividades, né? Você agora vai dar a aula, vai fazer todo o conhecimento com a galera. E aí, pessoal, eu espero vocês no dia 29 de agosto.
nós vamos sim começar as nossas aulas de pós-graduação. Então, galera, não deixa de curtir as nossas redes sociais. O sorteio, 12 mil pessoas no Instagram, a lista de presença passando, e é você que quer, que vai fazer a sua pós-graduação e não quer receber mais uma maldição de Flores, e ainda com 30% de desconto na mensalidade e ainda garantir o seu Corém, pelo amor de Deus, gente. Então, anota lá no link, na lista de interesse, dá o seu interesse lá, que nosso consultor, nosso gestor vai entrar em contato com você e já fazer todo o seu atendimento. Beleza? Dani está ajeitando mais alguma coisa aí? Estou só ligando aqui na tomada, porque daqui a pouco vai descarregar. Pronto. Beleza? George é o nosso contra-regra, nosso produtor, é o gestor lá de Brasília. George, pode agora já, na hora que eu acabar aqui, me retirar e deixar só o Daniel. Pessoal, um beijão para vocês, um prazer imenso falar com todos e tenho certeza que no dia 29 eu vou encontrar com os ganhadores da Bolsa e com os nossos novos alunos não amaldiçoados por Flores. Beleza? Beijão, pessoal. Vai, Dani, mais uma aula show. Valeu, Rafa. Amém, igreja. Ninguém está querendo maldição de Flores na vida. A gente quer progredir, né? A gente quer progredir em todos os âmbitos de nossa vida, não só no profissional, mas no pessoal também. E é isso que a gente deseja para vocês, né? Tirando todas as brincadeiras. Mas o que o Rafa disse é muito verdade. Ter apoio, né? E ter condição de estudar é muito bom, né? Então, não percam essas oportunidades, não. Com toda certeza, eu estou falando do fundo do meu coração. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou muito sério nos projetos que eu me envolvo e eu estou aqui envolvido até o último fio do meu cabelo, porque eu acredito muito na PGE, no valor que a PGE vai gerar para a enfermagem. Não é à toa que a gente está promovendo esse monte de oportunidades para vocês gratuitamente. Nosso objetivo maior aqui não é ganhar em cima das pessoas, é sim transformar a realidade da enfermagem. Eu acredito muito nisso. Eu tenho uma fé gigantesca na nossa profissão, sou apaixonado pela enfermagem e não faria outra coisa na minha vida se não fosse ser enfermeiro. Tenho muito orgulho disso e tenho certeza que quem não é enfermeiro ainda e vai se tornar, já é técnico de enfermagem ou já é enfermeiro, também está aqui por ser orgulhoso disso e por acreditar nisso. Eu já vi um monte de gente aqui conhecida. A Ana Maria está aqui, um beijão. A Ana está acompanhando de perto todas as web learnings. Em breve vai chegar o dia dela, né? Uma grande mestre nossa da enfermagem. Aproveitem, fiquem de olho, de acompanhar mesmo dia a dia. Na semana que vem tem a maravilhosa da Meire Chucri, que vai estar aqui conosco, participando, né? Nos brindando mesmo com a sua presença. Essas duas grandes mestras, autoras da grande obra que nós usamos como referência na sistematização da assistência e para o processo de enfermagem. Tivemos na segunda-feira a Cate, também autora de uma outra grande obra que a gente utiliza como referência, que é o processo de enfermagem, junto com a Isamara. Então é isso, gente. Nós temos que entender que para que a gente transforme a realidade de nossa profissão, nós precisamos estar juntos. Precisamos construir juntos essa enfermagem. Isso é essencial. Que a gente desvista, né, os nossos egos, as nossas vontades pessoais, para que a gente possa investir aí na construção coletiva de uma enfermagem de maior valor. Bom, não vou ficar aqui postergando, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje nós vamos falar sobre coleta de dados e investigação. Teoricamente, é a primeira etapa do processo de enfermagem, mas nós sabemos que o processo de enfermagem ele é dinâmico, que as etapas são interdependentes e que o tempo inteiro eu posso lembrar daquela etapa e posso executar algo ainda para complementar aquela etapa e aí eu ter uma melhor elucidação do meu raciocínio clínico e crítico e aí conseguir fazer a emissão de um julgamento ou de um diagnóstico de enfermagem, que pode ser um diagnóstico real, que identifica um problema que está ali instalado naquele momento no paciente, como a professora Polly nos disse, nos ensinou muito bem. Um diagnóstico de risco, que ele foi elucidado e foi elaborado por meio de fatores de risco que nós observamos no paciente. Um diagnóstico de bem-estar ou um diagnóstico de promoção de saúde, que não são condições
de respostas humanas insatisfatórias, mas que são condições de fatores ou mesmo de características que o paciente tem para melhorar a sua condição de saúde. Olha o quanto que a enfermagem é bonita. Nós não somos profissionais preocupados com a doença, nós somos preocupados com a pessoa. Afinal de contas, gente, cuidar de doença seria muito triste apenas, né? Não que não seja importante o diagnóstico patológico, ele é o cerne fundamental dos processos em saúde, né? Mas nós não estamos restritos à patologia, nós estamos ali voltados para o atendimento do ser humano como um todo. Eu lembro que muitas vezes que eu ia em congresso, eu achava muito balela, né? Aspectos psicobiológicos da puérpera na sala de parto. Aí você fica, meu Deus, nossa, vai ser um blá 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 aquilo, né? Mas se ninguém ficar atento a essa questão, se ninguém se preocupar, às vezes, com o sentimento daquela puérpera na sala de parto, quem vai se preocupar? Se não for o enfermeiro, que eu brinco que é a cola da equipe multidisciplinar, quem vai se preocupar com isso? E como eu me preocupo com isso? Como que eu identifico esse sentimento? Através da investigação. Então seria, galera, né, falando aqui, pegando um gancho, nesse início do nosso papo aqui, que nós estamos falando sobre relacionamentos, seria como se a gente ocupasse ou exercesse um papel meio que de stalker, sabe, assim, na vida do nosso paciente. Se a gente ocupasse um papel... Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Ocupasse um papel de stalker na vida dos nossos pacientes. Então, esses pacientes precisam ser o tempo inteiro observados por nós enfermeiros para que nós possamos observar, possamos perceber na lida, né, no relacionamento com esse paciente, evidências, características de que há ali naquele momento uma resposta humana insatisfatória ou que naquele momento o paciente apresenta para mim fatores de propensão ao bem-estar ou à promoção de saúde, ou até mesmo características de risco que possam dizer sobre um diagnóstico de risco desse paciente. Mas hoje nós vamos falar disso, dessa primeira etapa do processo de enfermagem, que a gente chama de investigação ou de coleta de dados, na emergência e na terapia intensiva. Né? Quando eu falo emergência, eu coloquei só emergência, porque quando eu falo do trauma é uma emergência, né? Não deixa de ser. Então, eu só tentei facilitar aqui, estando e rememorando, né, várias aulas em ordem. A gente tenta sistematizar, a gente tenta organizar essa ordem, mas isso não é engessado, tá? Vários autores, inclusive Ana e Meire, falam muito sobre isso, que existe essa interdependência entre as etapas. Por isso que elas representam no livro delas o modelo com essa setinha dupla, que vai e que volta. Né? Porque não quer dizer que eu vou para frente e não posso voltar para conferir algo atrás ou para acrescentar algo. E a primeira etapa desse processo seria, então, a coleta de dados, né? Ou o que a gente chama de histórico de enfermagem, ou até mesmo investigação. Então, para a gente entender um pouco melhor, a investigação poderia ser conceituada como uma etapa na qual o enfermeiro irá encontrar indícios clínicos de respostas humanas. Não falei que são respostas insatisfatórias, tá? Essas respostas humanas são áreas de foco de atuação da enfermagem, onde o enfermeiro vai atuar para corrigir algum problema, para minimizar algum problema ou para manter uma resposta que ele considera adequada, ou até mesmo para evitar que um problema venha a acontecer. Então, o que o enfermeiro precisa de utilizar? Apenas o que ele tem no seu corpo, o que ele tem no seu ser. Né? Ele precisa ouvir esse paciente, ele precisa conversar com o paciente e entender o motivo que trouxe o paciente até ali, que a gente chama de queixa principal, muitas vezes em muitas literaturas. Então, toda vez que você vai abordar um paciente, eu falo muito com os meus alunos isso, gente, a nossa postura, ela diz muito sobre o que a gente é e sobre o profissional que nós somos. E nem sempre a gente está atento à nossa postura. Às vezes o aluno vai, tipo, parecendo que está arrastando no paciente, né? Morrendo de medo, embotado, e chega no paciente assim, eu sou acadêmico de enfermagem. O paciente nem ouve o que você está falando, gente. Ainda mais agora com máscara, né, com face shield, todo paramentado, ele não vai ouvir. Então você tem que chegar com vontade, você tem que mostrar por que você está ali. Quando você acorda, você tem que pisar no chão, eu já falei isso aqui em outra ocasião, o inferno tem que tremer, porque o demônio tem que pensar assim, hoje perdi.
todo mundo que morrer vai para o céu, porque era a hora dessa pessoa e Jesus vai estar ali do lado desse enfermeiro, que ele é abençoado. Quando ele abre a boca, seria como se fosse a milícia celeste inteira cantando, né? Mas aí você melhora um pouco sua voz imposta, né? Fica com essa voz afeminada igual a minha, né? Pra gente chegar lá e botar pressão, ok? Então você vai chegar e falar com o paciente primeiro, a gente aprende o primeiro passo, vai se apresentar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel, né? Sou o enfermeiro do setor e estou aqui para fazer o seu atendimento. O que trouxe você até aqui? Por qual motivo você está aqui? Se eu estou na ambulância, por exemplo, no meu plantão da USA, quando eu chego no paciente, a primeira coisa que eu faço é, boa tarde. A gente não está perguntando se está tudo bem com o paciente. Tem que evitar alguns cacuetes também, né, gente? Tudo bem com você? Óbvio que se a pessoa está no serviço de saúde, ela não está bem, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de gafe, digamos assim. Outras coisas que a gente deve evitar. Todo paciente tem, às vezes, um acompanhante. Então, o acompanhante faz parte do processo. A família, né, ela faz parte do processo. O indivíduo, ele nunca vem sozinho. Se é criança, então, vem o pai, a mãe, o gato, cachorro, papagaio, a avó, o irmão, família inteira. Então, às vezes, para a gente do pré-hospitalar, principalmente, você vai ter ali todo um núcleo familiar, populares presentes, outras pessoas que vão estar ali que podem ser fontes de informação importantes também. Então, você precisa abordar essas pessoas da mesma forma e com a mesma qualidade que você aborda o paciente. Nunca faça inferências. Oi, tudo bem? O senhor é o pai dela? Não, sou o esposo. Pam, né? E aí a gente vai ficando com vergonha. Não tem aonde enfiar a cara, como a gente fala aqui em Minas. Então, cuidado com essas inferências, né? Nunca determine o que as pessoas têm de relação entre elas. Pense que você vai agir sempre como se fosse uma esponjinha pronta para sugar tudo. Deixa a oportunidade para o paciente, para o acompanhante, para ele falar e ele te dar a informação. Porque tem aquele aluno que é muito proativo, né? Aquele enfermeiro também que é muito proativo, que vira e fala assim, tudo bem, o que te trouxe aqui? Ah, tá com dor de cabeça, né? Você pergunta e você responde. Gente, não vale. Não é por aí, né? Então você tem que dar a oportunidade do outro falar. A gente brinca muito no nosso grupo do PGE que são pessoas prematuras, né? Que nascem de 6 meses, 7 meses. Calma, respira. Eu falo muito rápido, vocês já perceberam, mas eu consigo controlar a minha entonação para cada momento da minha vida. Se eu tenho 2 horas para falar de um assunto que seria um módulo inteiro de uma pós-graduação, óbvio que eu vou acelerar um pouco a minha fala para ela ficar mais adequada nesse tempo que eu tenho. Agora, se eu estou diante de um paciente que eu não conheço o nível de letramento dele, o que é letramento, Daniel? Letramento é o nível de instrução, de cognição, de capacidade que cada ser humano vai ter de entender a mensagem que ele recebe, né, como receptor. Então, você não sabe ainda os limites desse seu paciente do ponto de vista de letramento. Então, você tem que dar a oportunidade dele te mostrar isso. Então, essa conversa inicial e ouvir dele o que ele está falando é importante. Mas, claro que, às vezes, o paciente também vai devagar muito, né? Tem pessoas que são prolixas, que falam para chegar em algum lugar. E tem pessoas que são logorreicas, que falam e não vão chegar em lugar nenhum. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? Quando o paciente, você pergunta, o que te trouxe até aqui? Tipo, na classificação de risco, isso é batata, né? Você fala, você tem 2 minutos para classificar o paciente. Você pergunta, o que te trouxe aqui? O que está acontecendo? Ele fala, quando eu nasci, e ele tem 89 anos de idade. Os vovôs e as vovós precisam de atenção, de carinho, né? Mas nós precisamos de classificar o paciente em 2 minutos também. Que a gente tem essa meta do protocolo de Manchester. Então a gente tem que ter muito equilíbrio emocional, muito jogo de cintura, para não ser grosseiro, né? Para ser empático o máximo que a gente conseguir. E para a gente conseguir levar o paciente ali sem ele contar a história da vida inteira para a gente. Quando ele começar a falar, quando eu nasci, tudo bem, seu Joaquim, mas fala para mim assim, o que o senhor está sentindo agora? Ah, meu filho, agora não tem nada não. Nada, seu Joaquim, mas por que o senhor veio aqui? Às vezes acontece, né, gente? Mas tô brincando. Ah, não, agora eu tô sentindo uma dor de cabeça. E quando começou essa dor de cabeça? E você vai direcionando as perguntas para ouvir as respostas que você quer, mas sem induzir o paciente, ok? Ouça, trabalhe o ouvido. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque é para escutar mais e falar menos, ok?
Além do ouvir, a gente tem que avaliar a informação que a gente recebe do paciente. O que a gente está entendendo dessa informação que ele está entregando para a gente, né? Então, a gente tem que ter, se eu perguntar para vocês assim, a gente estuda muito isso em neurolinguística, né? Em neurociência, de modo geral. Quantos sentidos a gente tem? Fala aí para mim, galera. Quantos sentidos nós temos? 100% das pessoas falaram 5 sentidos. A minha mãe tem 6. Porque quando ela fala assim, Daniel, tira esse patins que você vai cair. 5 minutos depois eu vou lá e sento a bunda no chão. Literalmente. Né? Então, o 6º sentido, que é a percepção, o feeling, ele existe, ele é real. E ele não é só feminino, tá, gente? E nem só de pessoa gay, LGBTQI+. Não, a gente tem, na verdade, 10 sentidos. A gente é muito mais evoluído do que as pessoas. Brincadeira, tá, galera? Ainda mais se for uma mulher ciumenta, né? A Mary tá falando aqui. Realmente, tem pessoas que têm um desenvolvimento maior do 6º sentido, porque são pessoas sensíveis, digamos assim, abertas a entender o feeling, né, dessa questão aí da sensibilidade que a gente tem. E na emergência, no trauma, na terapia intensiva, isso é essencial que a gente trabalhe esse 6º sentido, porque é justamente através dele que a gente vai antecipar, às vezes, um passo do que está acontecendo ali com o nosso paciente, na informação que ele está dando para a gente, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que foi falado aqui no chat. A Irene falou que levar sempre positividade para o paciente, ser gentil é essencial. A Maria Cristina, ela falou que são coisas óbvias, né, que muitas vezes podem ser evitadas. Eu tenho uma amiga, Maria Cristina, uma amiga do meu coração, assim, que ela fala assim, o óbvio não existe. E realmente o óbvio não existe. Toda vez que você pensar que algo é óbvio, pode ter certeza que alguém já pensou ou já fez aquilo. Então, assim, pensa 2 vezes antes de falar e antes de emitir uma opinião, porque você pode realmente cair numa enrascada dessas gafezinhas aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mais algum comentário. Não tinha travado. Eu tinha travado, gente? Pelo amor de Deus. Ah, Sheila, sua linda. São vocês que nos inspiram, gente. Sem brincadeira, assim, parece clichê. Mas eu acho que se eu contasse para vocês a minha vida essa semana, né? Tipo, hoje eu acordei 6 horas da manhã. Eu já dei 5 treinamentos do mesmo assunto, né? Já passaram por mim ali 40 técnicos de enfermagem falando sobre cuidados com acessos vasculares. Mas toda turma a gente aprende uma coisa diferente. A gente encontra um olhar que nos motiva, uma necessidade de que você toque essa pessoa de forma diferente. Com toda certeza, nós somos muito mais inspirados por vocês do que vocês por nós, assim. Eu falo do fundo do meu coração, sabe? Quem sou eu para chegar nos pés do que vocês fazem todos os dias na vida de vocês? Acho que era isso. 4 novas mensagens. Vocês estão me ouvindo, gente? O Lucas Matos falou que estava travado. Ah, Aninha, linda é você. Ótimo, então vamos voltar aqui para a nossa tela de compartilhamento. Lucas, dá uma olhadinha, pode ser sua conexão com a internet, tá, cara? Bom, então a gente precisa avaliar essas informações e o 6º sentido ajuda muito, né, nessa avaliação, observar o paciente, né? A principal ferramenta que nós temos no momento da investigação são nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos de modo geral. Aferir, às vezes eu preciso aferir algumas coisas. E aferir é um termo técnico muito importante. Subentende que eu vou usar de um equipamento para fazer a mensuração de algum dado. Toda vez que eu falo dado vital, é algo que é aferível, que me dá uma informação quantitativa. E as informações quantitativas, elas são objetivas, elas são inquestionáveis, né? É ou não é? É diferente de dados que são subjetivos. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá bom? Mas a aferição é muito importante. Agora, galera, eu já falei isso com vocês aqui em algumas outras situações. E eu vou repetir, tá? Que eu acho isso aqui muito importante. Pelo amor de Deus, desvistam alguns egos desnecessários que nós não precisamos ter. Eu acho que quem já estudou saúde mental aprende que ninguém é normal, né? Eu sou totalmente louco, pirado, e adoro ser pirado.
porque a vida ela já é muito chata, né, pra gente ser pessoas normais. Eu falo sozinho, eu adoro cantar tomando banho, independente de quem vai me ouvir, né, independente de onde eu esteja, porque isso alivia, né? Já dizia o ditado, de médico e doido todo mundo tem um pouco. O médico eu não consegui entender, né? Porque eu acho que tinha que ser de enfermeiro e doido todo mundo tem um pouco. Porque quem cuida de verdade, quer cuidar das pessoas, ali não desmerecendo nossos colegas, que são essenciais, são parceiros, é o enfermeiro. Mas como a gente está em casa, eu posso falar sobre isso com muita liberdade de expressão, liberdade poética que a gente fala, né? Que de enfermeiro e doido todo mundo tem um pouco. Então, as correntes psiquiátricas falam que ninguém é normal. A eutimia, que é o estado de normalidade, ela é uma linha muito tênue e que a gente oscila o tempo inteiro entre a neurose e a psicose, que são dois estados não naturais da mente. Não quer dizer que são patológicos sempre, né? Se for controlado, né? Hoje em dia, com a política antimanicomial, a gente percebe que os indivíduos portadores de sofrimento mental conseguem viver naturalmente e ter uma vida normal, né? Controlando aí as suas variações e oscilações psiquiátricas. Mas eu acho que os profissionais de saúde, em sua grande maioria, eles tendem mais a cursar com neurose. Dentre as neuroses, as manias são as principais que a gente tem. Talvez a megalomania é a maior de todas. Todo mundo que trabalha no serviço de saúde, gente, independente de qual seja o nível de formação, tá? Fundamental, médio, superior, pós-graduação, não importa. Todo mundo tem megalomania. Acha que é ou tem certeza que é. Que é quem? Deus, superior às pessoas, da carteirada, né? Então isso é muito comum na nossa área. Às vezes o porteiro do hospital, ele vai em outro hospital e fala, não, eu sou porteiro de hospital, na classificação de risco com C. E aí eu tenho anosmia e odinofagia. Aí você fala, ok, né, vou anotar ali. Mas a pessoa chega com uma petulância. Ela saber o termo técnico não é o problema. Né? O problema é a forma com que você entrega essa informação, que vem agressiva, que vem ostensiva. Né? Isso não precisa. E aí tem um monte de profissional de enfermagem. Vou respirar, para eu pensar em um termo que seja mais eufêmico. Que tem uns mimimi, sabe, assim, desnecessário. Tipo, o paciente chega e fala assim, tira minha pressão, por favor. Se eu tirar sua pressão, você morre. Vou ficar em silêncio. Vocês vão achar que a minha câmera travou agora. Porque o ranço que vem em mim é tão grande nesse momento, mas tão grande, que eu não sei nem o que dá vontade de fazer. Gente, vai te deixar melhor corrigir uma pessoa leiga, vai te fazer um profissional melhor, vai mudar a sua técnica, vai mudar o prognóstico do paciente. Se não muda o prognóstico, é terapia fútil. Então, não importa o que o paciente vai falar. Se você entender, não precisa corrigir o paciente com termos técnicos. A linguagem específica da nossa profissão é nossa. Para a comunicação profissional, é um saco a gente ficar falando termo técnico o tempo inteiro da nossa vida. Ninguém gosta disso. A pessoa não acha legal quando você está no bar, na mesa, e fala, eu vou desprezar a minha diurese. Vai fazer xixi, vai mijar, né? Enfim, trabalhar termos técnicos é durante a atividade profissional. Então, vamos deixar de ser mimizento, né? E vamos focar no que é importante. Então, a aferição é sim um termo que a gente tem que usar para lidar com os nossos colegas, né? Sejam pares, sejam outros membros da equipe multiprofissional, que a gente tem que estar o tempo inteiro se comunicando com a melhor linguagem possível. E mesmo assim, se um colega chegar para você com mais humildade, falar assim, eu tirei a pressão do paciente, ok, né? Não vai constranger essa pessoa na frente de outras. Se você achar que vale a pena para o crescimento dela dar um toque para ela, chame a ela e fale diretamente com essa pessoa sobre o que você acha que ela pode melhorar na comunicação dela. Mas, enfim, mensurar também é muito importante como uma ferramenta de investigação. E mensurar é diferente de aferir, Daniel. Teoricamente, seus mimizento, é bem diferente, né? A gente tem que prestar bem atenção primeiro no que a gente usa para se comunicar, para depois corrigir o outro. Quando você afere, você está obrigatoriamente utilizando um equipamento para obter um dado numérico, ok? Mensurar não necessariamente é um dado numérico, um dado vital. Mensurar pode ser usado, por exemplo, para volume, para peso, né, massa de modo geral. Então, são termos diferentes. Se você pegar o Aurélio e for lá ler na pé de página, são conceitos diferentes, ok? Tocar a pessoa é muito importante.
E nessa época de pandemia tá um saco, né, gente? A gente não pode abraçar ninguém, não pode pegar nas pessoas, né? Em Mineiro, principalmente aqui em Minas, a gente tem olho na mão, parece, né? Chover, a gente fala assim, pega, né? Porque você quer ver e sentir as coisas com a mão. É muito difícil, muito difícil. Para mim, então, né, que converso com a mão assim, se prender minha mão eu fico mudo, praticamente impossível sobreviver nessa pandemia. Gente, está muito triste passar as pessoas, né, ficar próximas. Pode ser sim do olfato, né? O olfato, mas o olfato ele é muito importante. Processo de infecção avançado, moderado, leve, né? Isso é muito importante. Entender, né? Compreender toda essa informação que você está recebendo, mas principalmente entender o lugar de fala do outro com o qual você está lidando. Nunca menospreze o paciente, nunca ache que o que ele sente não é realmente da forma que ele sente, da intensidade que ele sente. Porque se o paciente está te dando aquela informação, é porque para ele ela tem um significado e uma representatividade. Diante dessas informações, a gente vira meio que se assai, né? É como se fosse no relacionamento, quando o boy tá rindo, olhando assim o celular, e você fica... O que tem nessa mensagem que ele recebeu, né? Dá uma vontade de investigar, né? Calma. Acalma seu coração e dê o benefício da dúvida para a pessoa, porque não vale a pena viver assim, gente. Relações abusivas são péssimas e nos fazem muito mal. Mas como enfermeiros, às vezes a gente tem que ser um pouco abusivo, né? E penetrar um pouco mais na realidade do paciente, desde que ele te autorize e você faça acordos com ele nesse sentido. E vai fazendo essas perguntas sem fazer inferências, tá bom? Eu trouxe aqui o CSI para fazer essa comparação de que a gente tem que ser meio dar pulo do gato às vezes, sabe? Juntar o Lé com o CRE ali, pá, nossa, era isso. É meio que investigativo mesmo, por isso que chama investigação. As respostas humanas, então, gente, nada mais são do que padrões de necessidades que o paciente tem ou atividades mesmo, né? Que são focos de área de atuação da enfermagem, que vão garantir a manutenção da vida do indivíduo, da família e ou da coletividade. Então, respostas humanas são objetos os quais nós precisamos estabelecer ferramentas de investigação e de coleta de dados para observar se essas respostas elas são insatisfatórias, que elas representariam, consequentemente, problemas, se essas respostas são possíveis problemas, né? Ou se essas respostas são, na verdade, fatores que podem melhorar o padrão de saúde do paciente ou promover a saúde do paciente. Né? E isso tudo a gente tem que atuar sobre essas esferas. Bom, na busca, né, por essas informações, o enfermeiro pode encontrar evidências que são características definidoras que vão levar a uma resposta humana. Né? Então, exemplo, quando eu começo a fazer a investigação do paciente, ele me fala, né, na queixa principal dele, que ele tem sintomas gripais há 4 dias. Quais sintomas gripais você tem? Coriza, eu tenho alteração do paladar, do olfato, dor de garganta. Você já pensa num monte de coisas, né? Alguma resposta humana desse paciente pode estar com um problema relacionado ao padrão respiratório. Além das evidências que são características definidoras, que já são consequências do problema que estão ali instaladas, eu posso observar também fatores de risco. Exemplo, um paciente que chega para mim trazido de ambulância, restrito ao leito, um idoso com demência senil, que é acamado, que não tem movimentação passiva, ativa, quer dizer, no leito, né? E que fica lá o tempo inteiro acamado. Nossa, esse paciente acamado assim, usando fralda, mudança do microclima, ele pode ter risco para desenvolver lesões, né? Então, fatores de risco também podem ser percebidos nessa busca. Indicadores de promoção de saúde. Tem um idoso que perdeu a esposa,
há mais ou menos 6 meses, ele tem 70 anos de idade, ficou mais embotado, mais triste, parou de comer, emagreceu, a diabetes descompensou, a gente vem trabalhando com esse idoso lá na atenção primária continuamente, e aí, hoje esse idoso voltou para uma consulta aqui na porta, no acolhimento, queixando para a gente, às vezes, uma tosse. E aí você vai consultar ele, você percebe ele mais animado, e aí ele te conta que ele está frequentando um grupo de oração na igreja, e que ir à missa tem feito muito bem para ele, aí você pensa assim, nossa, esse cara tem uma predisposição aumentada, né, para o convívio social. Então, é um indicador de que ele está melhorando aí a situação dele de bem-estar, né, na verdade, e quando ele procura o serviço para se tratar, por exemplo, dessa tosse, aí ele te fala assim, eu não tomei a vacina da gripe, eu queria tomar. E por isso que eu estou na dúvida. Aí você fala, nossa, ele tem um indicador de promoção de saúde, ele não quer ficar doente. Né? Então, ele está melhorando aí, tanto o estado psíquico dele, o estado de relação social dele, como ele está procurando também promover sua saúde. Tudo isso, então, vai impactar, gente, nas respostas humanas. Então, essas evidências ou características definidoras, o fator de risco, o indicador de promoção de saúde ou o fator de bem-estar, são consequências da resposta humana que o paciente está apresentando. E a gente encontra essas consequências, que são informações muito ricas, na verdade, que vão elucidar meu raciocínio crítico e clínico na coleta de dados e na investigação. Essa resposta humana, então, que eu estou observando, pode ser insatisfatória, pode ser um problema realmente de enfermagem que o paciente está apresentando, pode ser apenas um risco de evoluir com esse problema, com essa resposta insatisfatória, ou pode ser um fator de ação para o enfermeiro, onde ele vai atuar para aumentar aquela resposta humana, porque ela é boa ou porque ela pode promover a saúde do paciente. Então, via de regra, as respostas humanas insatisfatórias e os riscos representam problemas e o fator de ação vai representar um meio do enfermeiro otimizar a resposta humana do paciente. Tá? Isso aí é muito legal, a gente começa a fechar o ciclo agora e, então é isso. Quando eu observo determinados dados, eles são fundamentos para eu raciocinar crítica e clinicamente, para eu entender que resposta humana o paciente está apresentando e para eu avaliar essa resposta humana emitindo um julgamento clínico sobre ela. E ela pode ser um problema, porque ela é uma resposta insatisfatória, um risco para uma resposta insatisfatória, não está mantendo a vida do paciente adequadamente, tem alguma instabilidade, alguma desregulação nos processos vitais, né? Padrão neurológico, padrão respiratório, padrão cardiovascular. Esses processos são biológicos, mas também podem ser nos processos psicológicos, né? No pensamento, na forma de se relacionar, pode ser também processos sociais, né? Aí falando da forma de se relacionar, pode ser processos espirituais do paciente. Enfim, o ser humano ele é composto por várias esferas. Não devemos estar restritos apenas à esfera biológica. Mas se não significar problema propriamente dito, essas evidências que a gente encontra, esses dados que a gente encontra, podem significar fatores de bem-estar, né? Falando que o paciente está propenso a melhorar seu estado de saúde, ou até mesmo predisposição a promover a sua saúde, a melhorar a sua saúde em todos os aspectos que a compreendem. Vou parar mais um pouquinho para ver o chat. Eu vou parando às vezes, tá, gente? Venho aqui no bate-papo, vejo que vocês estão interagindo, porque eu não consigo ver enquanto estou falando com vocês. Vocês estão me ouvindo agora? Porque parece que eu tinha ficado muito tempo travado. Gente, essa Ellen com 2L aqui, é a Ellen que eu estou pensando? Ellen Monte, é você mesma? Que saudade, gente, se foi ela. Galera também tem ranço de soberba, né, gente? Não é fácil, não. Todo mundo oscila, gente, entre os perfis psiquiátricos. Irene, eu também adorei você, né? Doido para te conhecer pessoalmente já.
Eu sou um débil mental total, debilóide. A Ana também tem pouca paciência para soberba. A gente é do mesmo buraco, né, Ana? A gente fala pegando, Alana, isso mesmo. Conversa com o dedo, né? Eu não gosto de quem conversa com o dedo, não, Alana. Não me cutuca, não. Eu fico um pouco nervoso. A Cláudia fala que sempre orienta que nos encontros com os pacientes precisamos estar presentes em corpo, mente, alma, e não ser apenas um marcador de tempo, né? A gente tem que fazer a diferença, fazer a presença, isso mesmo. Muitos profissionais tinham que passar por uma formação e ver se aprende a tratar bem os seus pacientes, né? Infelizmente, isso vem muito de berço, né, gente? É difícil moldar isso daqui na graduação. Eu não sei quem é o K4OS. Falou que eu faço muito falta na família. Também sinto muita falta de vocês. Amo, do fundo do meu coração, minha primeira casa. A gente tem que ser muito grato aos lugares pelos quais a gente passa, né? Eu sou muito grato a Faminas. Jefferson, existem casos em que um parente insiste em entrar junto com o paciente e procura falar pelo mesmo, alegando que seja menor ou idoso. Mas podemos solicitar para que apenas o paciente responda, mesmo sem que soe grosseiro, sem querer ser grosseiro, é claro. Soe grosseiro sem querer ser grosseiro é ótimo, né, Jefferson? Às vezes acontece. A gente tem que trabalhar mesmo a nossa forma de se comunicar continuamente. Existem uns cursos ótimos, pessoal. Provavelmente em uma terceira temporada aqui da Web Learning, a gente vai trabalhar mais aspectos comportamentais da profissão, sabe? Um feeling que a gente está tendo assim. E tem alguns cursos, algumas técnicas que são super interessantes, a gente pode trazer pessoas aqui para falar sobre isso com vocês, que nos instrumentam para que a gente não faça uma comunicação agressiva, tá? A comunicação seja efetiva e não agressiva. Se comunicar agressivamente é muito fácil, porque é muito difícil, né, a gente escolher as palavras certas na hora certa. Mas a questão do acompanhante para o idoso, ele tem direito, né, 100% do tempo acima de 65 anos de idade, de acordo com o Estatuto do Idoso. E o menor de 18 anos também, e sem contar que é um respaldo para você. Eu não atendo nenhum menor sem a presença do seu responsável. E eu deixo o responsável o tempo inteiro ali do lado. Claro que se você precisar, Jefferson, de colher a informação direta, né, o dado direto que a gente fala com o paciente, você vai explicar para o acompanhante, para o responsável, que você precisa que o paciente responda. Isso é muito complicado, principalmente quando a gente está suspeitando de maus tratos, e às vezes acontece. Você percebe que a criança é embotada, que ela não responde, que ela não se comunica adequadamente, ou até mesmo o idoso também. E aí o acompanhante tem uma resposta para tudo, né? Isso começa a incomodar a gente. Mas sabe aquela baiana que fica rodando aqui, ó, que a saia tá quase encostando na cabeça? Segura ela, né? Fala assim, só um pouquinho, né? Não deixa ela descer, não. Porque a gente tem que manter a compostura, né? Então, a gente precisa traçar estratégias. O feeling, o sexto sentido é essencial para isso, para que a gente consiga absorver a resposta do paciente diretamente. Fazer acordos com o acompanhante é essencial. Sentar com ele antes do paciente entrar e falar, olha, eu vou atender o seu filho, né, a criança que você é responsável, o idoso, e eu preciso que ele responda para ficar melhor a avaliação. A gente pode fazer esse combinado? Quando eu precisar da sua informação, também eu vou me direcionar a você. Mas a gente vai combinar que a consulta é com a pessoa. Se você faz esses acordos de nível de serviço que a gente fala aqui antes, as coisas fluem melhor. Né? Você não precisa de o tempo inteiro ficar corrigindo. Mas, se for necessário, você vai dando umas chamadinhas, vai dando uns tapinhos de luva, com muita sensibilidade. Trabalha isso no dia a dia, que aos poucos você vai pegar o time para isso, tá? A Cristiane fala aqui que... Cristiane, obrigado. Sim, a gente faz muitos simulados aqui de emergência em Minas. Nossa pós-graduação, assim, tem uma disciplina só de simulado de emergência, né? A de trauma, emergência, terapia intensiva. Então, assim, quem vier estudar conosco vai viver muita simulação realística. Eu acho que é uma ferramenta de metodologia ativa gigantesca que a gente aproveita muito. Obrigado, quem é o Galaxy A20, não sei quem que é, mas a gente está aqui tentando.
Maria Cristina, muito obrigado, tá? A Débora fala que ela sente muitos profissionais, infelizmente, não escutam as queixas do paciente, tentando adivinhar ou mesmo falar por eles. Isso me irrita, principalmente na triagem. Ela fala. Profissional que é profissional, escuta as queixas do seu paciente. Vamos ouvir mais e falar menos. Muito bem. Jogo de cintura é essencial para ganhar a confiança do paciente. Isso chama-se relação enfermeiro-paciente. Né? Estabelecer esse vínculo de confiança, eu acho que empatia é muito utópico para a gente alcançar. Se colocar no lugar do outro e sentir tudo que o outro sente na pele é impossível. Porque eu nunca vou caminhar o mesmo caminho que o outro caminhou, calçando o mesmo sapatinho que ele calça e pisando na mesma poeirinha que ele pisa. Então isso vai ser praticamente impossível. Mas ser compassivo é um exercício diário, né? De, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Deixa eu ouvir, deixa eu entender. E a gente precisa disso, né? Olha, não sei se ser bom é de mineiro, não, sabe? Mas ser acolhedor e ter esse jeitinho assim diferente, com certeza é nosso, né? Isso, muito importante. Lembrar que ele não é o seu amor, mas é o amor de alguém, ajuda bastante. Nós também somos o amor de alguém, né? Todo mundo é amor de alguém ou ama alguém nessa vida. Então, trabalhar da perspectiva do amor ágape, né? Que é o amor que Cristo nos ensina e que, independente da fé que a gente tenha, né? Eu acho que Jesus foi uma pessoa maravilhosa, como Gandhi também foi um ser humano sensacional, como Buda foi um ser humano sensacional, como nós temos também, assim, Chico Xavier, né, um ser humano incrível, que a gente aprende muito com os trabalhos escritos dele. A Terra, ela é povoada por pessoas que são especiais e que são diferentes. E Jesus foi um ser humano gigante, um cara maravilhoso. Que se ele estivesse aqui na minha frente agora, eu ia falar, velho, deixa eu dar um abraço. Mesmo com pandemia, por favor, eu ia beijar Jesus demais, gente, assim, porque um dos maiores ensinamentos que Jesus nos traz é o amor ágape, né? E o amor ágape é o amor incondicional, o amor que é se colocar no lugar do outro para viver a dor do outro. São Paulo dizia, né, que ser cristão é viver a loucura da cruz, porque não é fácil você entregar a sua vida pelo outro. E a gente faz um pouco disso, não voluntariamente. Nós precisamos receber pelo que a gente faz, mas nossa profissão ela é muito assim, né? A Ana colocou aqui de compaixão, né? Então seria essencial que a gente desenvolvesse isso todos os dias da nossa vida. Gente, vou sair do chat, não vou ficar só no chat com vocês, tá? Eu gosto de conversar, né? Voltando aqui para Rita, que fala sobre mineiro. Mineiro, o único problema nosso é que a gente fala demais, viu, Rita? Fala igual pobre na chuva. Não sei por que essa expressão popular, mas não sei se pobre na chuva fala, né? Pobre fala em qualquer lugar, rico fala em qualquer lugar, não tem diferença não, mas enfim, a gente fala muito. Fala pelos cotovelos. Então vamos lá, deixa eu tirar esse bate-papo daqui. Ver o que eu fiz aqui. Então, gente, no processo de enfermagem, na primeira etapa, né, etapa de coleta de dados, a gente está lidando, né, essas informações aqui, ó, compreendidas, né, pelas evidências, pelos fatores, pelos indicadores de promoção de saúde, pelos fatores de bem-estar, que são as consequências da resposta humana insatisfatória ou até mesmo do fator de ação do paciente ou do fator de risco, a gente vai estar observando isso a partir de dados que a gente coleta. Dados que são objetivos, como eu disse anteriormente. O que são dados objetivos? Dados objetivos são dados que a gente consegue, por si só, encontrar o significado deles. A gente não tem que analisar demais. Eles dizem por si só, tipo, uma pressão arterial de 80/40. Já tem um monte de informação ali que isso significa para você. Uma saturação de 84% em ar ambiente. Por si só, ela já me diz que eu preciso resolver uma situação, uma resposta humana insatisfatória. Então, esses dados são objetivos, tá? Geralmente é o que a gente mensura, o que a gente afere, são dados mais numéricos, muitas vezes. E dados subjetivos, que são dados que eu preciso fazer uma análise sobre eles, porque eles vêm da opinião e do sentimento do paciente. Então, eu preciso ter uma acurácia melhor para diferenciar,
para ser mais assertivo aí na utilização desse dado. Mas eles têm todos, independente de ser objetivo ou subjetivo, serem validados, né? E essa validação eu faço por meio do agrupamento desses dados. Quando eu vou agrupando esses dados, eu agrupo eles em padrões. Padrões que vão ser organizados pela prática profissional da enfermagem na qual eu estou inserido. Isso é sistematizar a assistência. É muito maior do que só o processo de enfermagem. Então, por exemplo, para mim que sou do pré-hospitalar, quando eu desço da ambulância, eu tenho na cabeça o chamado. Se é um chamado clínico ou se é um chamado de trauma, por exemplo. Se é um chamado clínico, eu vou para esse atendimento pensando em qual situação clínica eu vou atender. Supondo que seja uma insuficiência respiratória. Na minha cabeça, eu vou ter a sistematização de um protocolo. Né? O protocolo é uma forma de sistematizar a assistência de enfermagem que promove autonomia para o enfermeiro. Mas o protocolo é diferente do processo de enfermagem. Dentro do protocolo, eu posso usar o processo de enfermagem para identificar as respostas humanas do paciente e saber se elas são insatisfatórias, se elas são fatores de risco ou se elas são fatores de promoção e de bem-estar. Então, vamos citar o exemplo aí da insuficiência respiratória. Estou no meio de uma pandemia de Covid-19. Eu vou na cabeça com um protocolo de atendimento à Covid-19. E aí, galera, quando eu chego lá nesse paciente, eu vou pensar na meta de saturação. A meta de saturação é maior que 94%. Eu vou pensar na meta de frequência respiratória. A meta de frequência respiratória é uma frequência menor que 25 incursões respiratórias por minuto. Eu vou pensar num paciente que não tem dificuldade respiratória, num paciente que precisa estar eupneico. E aí eu encontro esse paciente taquidispneico dessaturando. Né? Então, já me deu um monte de informação. E eu organizei essas informações nesse padrão, que no paciente de Covid-19, a primeira coisa que eu tenho que preocupar é com o padrão respiratório dele. Então, ali eu colhi esses dados e eu estou usando esses dados agora para raciocinar clínica e criticamente e pensar qual que é o padrão de resposta humana que esse paciente tem. Então, aí, se ele está desaturando, se ele não respira direito, e aí, se eu tenho essas informações até aqui, eu já sei que eu estou falando de uma doença, que provavelmente ele tem uma doença que é causada por um vírus, que causa uma série de alterações vasculares, estruturais pulmonares, que podem alterar a barreira alvéolo-capilar. E que o problema não é na ventilação, porque ele está respirando espontaneamente, o drive dele está presente, a via aérea superior está pérvia, a inferior está pérvia, e que lá na barreira alvéolo-capilar ele tem um problema. Então, eu já penso que pode ser algo na troca. E aí eu vou raciocinar melhor em cima disso. Pode ter uma troca de gases prejudicado. Então, a etapa inicial foi colher os dados, colher as informações. Mas a gente, quando está na prática, a gente acaba sendo muito assertivo e fazendo tudo muito junto, porque as etapas do processo são interdependentes. Agora, se eu vou escrever isso ou não, se eu vou registrar ou não, gente, isso é indiferente. Mas não tem como ser enfermeiro se não for pelo processo e através do processo de enfermagem. Ficou claro isso, pessoal? Ótimo. Então, continuando. Nesse agrupamento de padrões, a gente então vai observar, muitas vezes, que a gente vai ter dúvida, né? O que está acontecendo? Aí eu vou aplicar, em cima desses dados coletados, dessas informações, que podem ser características definidoras, que podem ser fatores de risco, que podem ser características de bem-estar ou fatores de promoção de saúde, eu vou raciocinar para identificar problemas, ou para identificar situações de risco, ou para identificar diagnósticos de bem-estar ou de promoção de saúde. E aí, diante disso tudo, né, se o paciente tiver um problema, significa que ele tem resposta humana indesejável. Na emergência e na terapia intensiva, muitas vezes, talvez 90% das vezes que a gente vai trabalhar o processo de enfermagem, nós vamos encontrar respostas humanas indesejáveis, porque são ambientes de cuidado no qual o paciente ele está criticamente enfermo. E lidar com o paciente crítico é lidar com o paciente que tem instabilidade, né, que tem respostas humanas indesejáveis na linguagem especial da enfermagem. E aí a gente vai elucidar esses problemas e vai agir nesses problemas através dos dados objetivos, dos dados subjetivos que nós coletamos. E a fonte de coleta desses dados pode ser direta no próprio paciente.
fazendo anamnese, fazendo exame físico, ou pode ser indireta, colhendo dado de um acompanhante, colhendo dado do prontuário, do exame do paciente, de um colega que te passou o caso, na corrida de leito, né? Então eu tenho fontes diretas e fontes indiretas. Isso é um pouco sobre os tipos de dados que a gente trabalha, tá? Bom, e aí agora, Daniel? Beleza, colhi todos esses dados, identifiquei e agrupei em padrões, e agora o que eu faço com isso tudo, com toda essa informação? Como que eu faço, na verdade, lá na emergência, lá no trauma e na terapia intensiva, para fazer essa coleta de dados, né? Então eu tenho que, como em qualquer outro lugar, usar as ferramentas semiológicas que o enfermeiro tem. A semiologia aplicada à enfermagem vai nos ensinar na base fundamental da formação profissional, de acordo com a diretriz curricular nacional do curso de enfermagem, a executar uma boa anamnese e executar um bom exame físico. Porque é justamente a partir dessas duas ferramentas que eu vou ter acesso a essa fonte direta de informação que é o paciente, eu vou destrinchar essa fonte de informação ou a fonte indireta, que é o acompanhante, ok? E com esses dois somando, eu vou pegar toda essa informação e vou organizar como se fosse um quebra-cabeça, elucidando ali aquele mistério investigativo do CSI que eu sou, ok? E aí, galera, na anamnese, a gente tem que, primeiro, né, ouvir a queixa principal do paciente, conversar com o paciente, né, ele blá, 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 o que está acontecendo? Se ele estiver divagando demais, eu vou usar aquelas respostas, né, para nortear a construção da informação que eu quero e que eu preciso, sem inferir, deixando o paciente passar. Eu vou elucidar a história da moléstia ou da doença atual, né? Isso aí a gente compartilha essa estrutura com a semiologia médica também, é mais ou menos essa mesma estrutura, mas o foco de observação nossa aqui é diferente. A história da moléstia atual, para a gente, é a história que levou àquela resposta humana insatisfatória. A gente podia até mudar a nomenclatura aqui agora, Ana, vamos escrever um livro novo e vamos colocar lá assim, História da Resposta Humana Atual, né? Acho que vai ser mais focado aqui na nossa área da enfermagem. Então, a gente, durante esse levantamento dessa história atual do problema, a gente vai observar que o tempo é muito importante. Há quanto tempo esse problema está acontecendo? Essa resposta está sendo manifestada pelo paciente? Duração dos sinais, dos sintomas. Sinais são dados objetivos. Sintomas nem sempre são objetivos. Podem ser subjetivos também, tipo dor, por exemplo. Quem sou eu para sentir a dor do paciente, né? Eu sempre tenho que usar ferramentas para tentar sensibilizar o máximo, tentar otimizar o máximo possível a avaliação dessa dor. Além disso, a localização, né? A dor é muito diferente, gente. Dor torácica, por exemplo. Existe 1 milhão de tipos de dor torácica. E aí, o que vai definir se essa dor torácica é definitivamente anginosa, ou provavelmente anginosa, ou definitivamente não anginosa, é essa avaliação de localização e de manifestação do tipo de dor, da característica, né? Então, quando o paciente chega e fala assim, ele é homem, né, ele tem acima de 40 anos de idade, tem algum fator de risco, aumenta ainda mais, né, a chance dessa dor ser definitivamente anginosa, ele fala assim, olha, eu tô com dor aqui, ó, neste lugar, que vem para cá, né, e pro meu braço esquerdo. Cara, é uma dor torácica típica, com sinal de Levine positivo. Ô, Aninha, vai com Deus, amor. Um beijo, viu? Obrigado por estar aqui. Gente, manda beijo pra Ana, todo mundo. Obrigado. Depois a gente conversa. E até seu dia, né? Então, galera, essa dor torácica típica, ela é característica de uma dor definitivamente anginosa. Essa dor, eu vou falar, caraca, uai, né? Então pode ser que esse paciente tenha um infarto. E aí eu vou ter mais condutas investigativas
para elucidar melhor este problema. Só que eu não penso no infarto. Eu penso, na verdade, no que é a consequência dessa doença, que é a resposta humana que o paciente apresenta. Que essa dor, ela pode ser a característica de uma isquemia. E que a isquemia, que é o processo lesivo, é o fator relacionado, na verdade, está gerando essa consequência que é a dor torácica, que é a característica definidora de um diagnóstico de enfermagem ou de uma resposta humana insatisfatória, que é o débito cardíaco diminuído. Ou dor aguda. Caraca! E aí eu falo assim, gente, Deus do céu, eu preciso tomar condutas para que esse paciente mantenha-se estável. Né? E aí eu começo a acionar o protocolo de dor torácica, que são condutas autônomas de enfermagem, começo a tomar condutas baseadas no diagnóstico de enfermagem que eu elucidei, repouso, posicionamento da cabeceira e etc. E por aí vai. Então é muito importante o tempo, a localização, a característica, a gravidade, se é leve, moderado ou grave, o ambiente. Gente, ambiente no pré-hospitalar é essencial. Quando você é empenhado para atender uma cena de acidente, vamos pensar, você recebe um empenho da central de acidente de auto versus moto, numa via que é uma rodovia que a velocidade média é 80 km por hora. Você vai entrar na ambulância e vai pensar, 80 km por hora, geralmente a galera anda 20 km a mais, 20 km a menos, 100, né? Se bateu, não estava devagar. A gente vai pensar sempre no pior. E aí, nesse momento, você vai já pensando na sua cabeça no ambiente. Estou falando de uma rodovia que tem curva, que tem um barranco do lado, né, que tem muita árvore, não tem, pode ter passado outro carro, tem caminhão, como que funciona isso? E aí você vai pensando nos interferentes desse ambiente. Florence Nightingale, né, hoje ela foi muito falada aqui nessa live, ela, durante a construção das bases científicas da enfermagem, trouxe para a gente a teoria ambientalista, ou miasmática, né? Na verdade, que ela foi beber na teoria miasmática para trazer a teoria ambientalista para a gente. Florence fala que é papel da enfermagem organizar o ambiente para que o ambiente colabore com os processos de recuperação do paciente. Então, para o pré-hospitalar, a teoria ambientalista é essencial, né? Porque o ambiente vai dizer sobre a possibilidade do trauma que eu estou ali atendendo nesse acidente automobilístico. Meu último atendimento foi uma queda de 20 metros de altura. Né? Uma jovem que caiu de 20 metros de altura. Eu já fui pensando que eu ia encontrar uma catástrofe, né? Que era chamado, foi rebaixamento do nível de consciência. E aí, quando a gente chega na cena, a gente já vai preparado para todas essas situações que podem estar ali apresentadas decorrentes dos fatores ambientais. Ela caiu num lugar de pedra, pode ter batido a cabeça, pode ter fraturas contusas, expostas, ela pode ter um rebaixamento do nível de consciência mesmo ou não. Então, hemorragia por causa da energia envolvida em 20 metros de altura, trauma crânioencefálico grave, né? Então, você vai pensando em tudo que você pode encontrar ali, dependendo, então, desses fatores ambientais. Fatores que agravam ou que aliviam os sintomas. A dor torácica, ela melhora com o posicionamento, né? Ela piora com a respiração. Então, não pode ser uma dor pleurítica ao invés de ser uma dor cardíaca, né? Então, tem essas questões aí que vão me dando feelings para que eu consiga definir melhor. E também sintomas associados, né? Outros sintomas que vêm somando aí com aquele sintoma principal, que é a queixa que o paciente relatou para você. Então, essa história da resposta humana insatisfatória atual é essencial para que a gente faça aí uma sutura, junte os pontos, né, e ligue as bordas dessa ferida para que tenha uma cicatrização melhor, tá bom? Parafraseando aí uma coisa que a gente gosta muito. E a história pregressa também é muito importante, né? Mesmo no pré-hospitalar, no trauma, né? Na emergência, porque às vezes a resposta que o paciente está me dando, os dados que eu colho dele são alterados por problemas de saúde que ele já tem. Quer ver uma coisa muito comum? Você pegar um paciente com uma hemorragia muito grande e a frequência cardíaca dele está bem baixinha na fase inicial da hemorragia. Pode ser que esse paciente seja beta-bloqueado, por exemplo. Ele usa ali um propanolol, né, para controle pressórico, para controle de parkinsonismo, não sei, mas aí a frequência cardíaca dele não vai responder na fase quente do choque. E você pode
falsear a sua análise, a sua interpretação e, consequentemente, ter uma conduta errada porque você não investigou a história pregressa do paciente. A partir do momento que entrar nesse link... Ah, tá, desculpa, gente. Estou lendo aqui achando que era uma pergunta. Sim, quando você clica no link da lista, esse link aí que foi enviado agora é do Facebook. Mas tem um link da lista que você clica lá e vai assinar a sua presença lá, tá bom? Preenchendo seus dados. Ok, galera. Perdi o raciocínio. Então, é muito importante que a gente tenha essa informação aí da história pregressa. E colher a história pregressa não é fácil, como pensa, né? Você pode perguntar assim, tem algum problema de saúde? O paciente fala, não. Toma algum remédio? Tamo. Tamo o quê? Né? Tamo prapanolol, Aesso, Maruvan, Catopril, aí vai falando aqui um monte de medicamento, né? Aí você fala, porque o paciente tem um letramento diferente do seu e a gente tem que entrar no universo dele e entender o universo dele. Então, perguntar de várias formas diferentes para obter a resposta que você quer. Nunca se contente com uma resposta. Sempre valide o dado que você tem, porque pode ter algo por detrás daquilo, né? A informação que você tem pode ser não completa, pode ser só superficialmente. O exame físico é a outra ferramenta que a gente traz como essencial, galera, fundamental. Né? Não adianta só colher a história vai me dizer o mapa no qual eu vou ali direcionar no organismo do paciente. E na emergência, na terapia intensiva, no trauma também, a gente costuma ir muito pela queixa principal. A gente não consegue fazer, às vezes, aquele exame cefalopodálico do paciente. A gente usa algumas ferramentas, tipo o XABCDE do trauma, né? X, grandes hemorragias. A, abertura de via aérea. B, padrão respiratório. C, estado circulatório. D, neurológico. E, exposição, para ser mais assertivo naquilo que mata mais. Porque o tempo no pré-hospitalar, no trauma, na clínica, no atendimento pré-hospitalar de trauma de clínica, é essencial para a vida. Tempo é vida. Eu não posso ficar ali morgando na cena com o paciente, demorando na cena com o paciente. O melhor tempo de cena é o menor possível. E aí cada cena vai te dar uma direção melhor sobre isso. O Jefferson fala que, pensando em uma situação de resgate, como a que você usou como exemplo, nós sabemos que não sabemos se o paciente é alérgico a algum medicamento. Pois bem, existe algum medicamento emergencial que seja utilizável a todos os choques anafiláticos? Jefferson, o tratamento do choque anafilático, ele não subentende a necessidade de utilizar antagonista. Tá? A gente geralmente não tem antagonista para a maioria das anafilaxias. Porque quando eu penso em anafilaxia, as anafilaxias que a gente atende, quer dizer, o mecanismo de anafilaxia fisiopatológico é uma liberação excessiva de histamina. Então, não vai adiantar você neutralizar o agente antigênico. A gente precisa de melhorar a resposta inflamatória. O grande problema do choque anafilático é o próprio organismo respondendo de forma exagerada. Então, você tem que usar medicamentos que vão diminuir as consequências negativas da resposta inflamatória. Por exemplo, a adrenalina subcutânea, ou então inalatória, ou então endovenosa, que ela vai fazer uma vasoconstrição, vai melhorar a contratilidade miocárdica, melhorar a frequência cardíaca, e aí você vai ter, então, um rebote da vasodilatação exagerada causada pela histamina, quando ela se liga no receptor H1 do endotélio. Além disso, um corticoide, né, venoso, por exemplo, a hidrocortisona venosa, a gente faz a dose de 300 a 500 miligramas. Então, eu trato a anafilaxia, entendeu? A resposta do organismo e não combato o agente antigênico, tá bom? Bom, então, continuando, o exame físico ele é fundamental aqui, então, para que a gente consiga entender melhor. E no exame físico eu vou usar também ferramentas para exame físico. A inspeção é a primeira delas, né? A gente faz uma visualização, uma busca visual mesmo pelo organismo do paciente de alterações, né? De dados, né? Que são objetivos ou subjetivos. A palpação, a percussão e a ausculta. São essas ferramentas que a gente aprende também no estudo semiológico. E aí, gente, com essas ferramentas, quando você faz inspeção, palpação, percussão e ausculta, você tem informações que são importantes para que você consiga elucidar, encontrar dados
que possam te ajudar no raciocínio crítico e clínico junto com a anamnese. E a gente faz isso no trauma, na emergência, na terapia intensiva, muito focado na informação que você recebeu na anamnese do paciente. Elisângela, meu amor, por que você está perdida? O que está acontecendo? O que você precisa? Fala comigo. Você precisa de quê? De lista de presença? Aí, tá em cima da sua mensagem. O Bruno acabou de mandar, lista de frequência. Nada. Então, gente, essa execução essa execução do exame físico, ela vai somar com a anamnese para que a gente tenha melhores informações aí, melhor domínio do que está acontecendo com esse paciente, com as respostas humanas que esse paciente está apresentando. Bom, uma estratégia que eu uso muito, né, eu meio que plagio do protocolo do PAUS, né, que é o Pediatric Advanced Life Support, que é o protocolo de atendimento ao suporte de vida avançado na pediatria. O PAUS, ele organiza todo o raciocínio inicial dessa avaliação que a gente tem que fazer na vítima pediátrica no ABC. Tá? Os ABCs, eles salvam a gente como mnemônicos ou então como acrônimos, né? Que são letras iniciais de palavras que vão organizar o meu raciocínio e a minha atuação. Então, no A, eu vou olhar a aparência da minha vítima. No B, eu vou olhar o breathing, na respiração. Breathing é uma palavra em inglês que significa respiração. E no C, eu vou olhar a coloração. Com essas três informações, eu vou verificar no trauma, na emergência e na terapia intensiva, se os dados que eu observo nelas, que podem ser objetivos ou subjetivos, me comovem. Se eles me comoverem, eu preciso fazer um MOV, né? Monitorização, oxigênio e veia desse paciente. E aí eu vou ter mais informações com dados mais objetivos. Então, vamos a alguns exemplos. Pense nesse paciente aí. Quando vocês veem esse cara desse jeito, o que pode estar acontecendo com ele, gente? O que ele está fazendo aí nesse momento? Engasgando? A Isabela interrogou. A Cris Meire falou que ele está engasgando. Ela teve certeza que ele está engasgando. A Viviane também, com letra caixa alta ainda. Engasgando. Prostrado? Pode ser. Será que ele está tossindo também? Né? Uma tosse? E aí eu teria que investigar. Se fosse uma tosse, vamos pensar numa tosse. Tosse com dor no peito. Quem respondeu tosse? Que outra pergunta você faria relacionada à tosse desse paciente? É seca? Quanto tempo? Produtiva? Tá engasgado, querido? Tá tudo bem com você, né? Muito bom. E se ele não conseguisse responder e ele evoluísse com esta imagem aqui, olha. Alguém perguntou, dói, né? Essa imagem. Depois que ele pôs a mão no peito e tossiu, ele pôs a mão aqui em cima, ó. E aí, agora? Agora é engasgado, né? Agora é uma obstrução de via aérea por corpo estranho, pode ser, né? Tá sufocando, ele não tá conseguindo respirar. Esse é o sinal universal de que tem uma obstrução de via aérea superior, né? Então, gente, esse paciente pode estar engasgado. A aparência dele é de engasgado. A respiração dele é de engasgado e a coloração daqui a pouco vai ficar de um engasgado, né? Ele pode ter uma obstrução das vias aéreas. Olha para você ver. Eu fiz só uma inspeção, só olhando para o paciente, né? Não precisava nem ter perguntado. Eu conseguiria ter essa informação. E aí eu já teria informação suficiente para que eu percebesse uma resposta humana insatisfatória. A ventilação desse paciente está prejudicada. E aí eu preciso, nesse momento, melhorar o padrão de ventilação desse paciente. Ele não está ventilando em via aérea superior. Né? Então, olha para você ver o quanto que é importante essa ferramenta semiológica do exame físico, que é a inspeção. Tá? E com esse ABC é muito legal da gente usar o ABC para fazer a inspeção. Vamos lá. E essa criancinha aqui, gente, esse recém-nascido, ele tem 25 dias. Ele ainda é um RM. O que está chamando a atenção? Qual que é a aparência dele?
É a aparência de uma criança que está bem? Vocês olharam a coloração, nós estamos na aparência ainda, tá, gente? A aparência dele. Parece que ele está com dor, que ele está irritadinho. A aparência de criança normal é criança ativa, reativa e dando sorrisinho, né? Né? Se a criança chora, gente, pode ser, a gente faz por tentativa e erro, né? A primeira coisa que a gente vai pensar é fome. Dá o peito, ele não para de chorar, ele não aceita o peito, tem alguma coisa errada. A segunda coisa que a gente vai pensar é se a fralda está molhada, xixi e cocô. A fralda não está molhada, a terceira coisa que a gente vai pensar é que essa criança ela pode estar com dor, né? E a quarta coisa, que são 4, é manha mesmo, né? Então, nesse caso aí, ele tem uma face de sofrimento, né? Não é uma face de criança que está bem. Eu vou testar se ela está ativa e reativa, né? Que é a aparência normal de uma criança. Se ele não estiver reagindo bem, eu pego os bracinhos dele, pá, cai assim, gente, essa criança está hipoativa. Não é normal isso. A respiração dele, eu bato o olho no tórax dele, eu tenho que ver uma respiração que eleva o tórax e a barriguinha junto, né? Não pode ter balanço tóraco-abdominal, não pode ter retração de musculatura diafragmática, de fúrcula external. Não pode. A coloração dessa criança está cianótica. Então, ela me comove, ela merece ser melhor avaliada. Pode ser uma obstrução, né? Pode ser um padrão respiratório ineficaz, pode ser um monte de coisa que eu tenho que fazer mais avaliações. Por isso que eu preciso do MOVE, né, para ter mais dados dessa criança, tá bom? Esse paciente aí, gente, vamos fazer a inspeção desse paciente. O que está chamando a atenção de vocês? Bom, pode ser que houve um trauma. Nesse momento eu vejo um hematoma, né? Um hematoma no centro do tórax. Muito bom, Viviane. Poliana também. O Moto G5 também. O Guilherme também falou hematoma. A Dani também. Então, ele tem um hematoma ali no centro do tórax, né, galera? Mas além do hematoma, parece que ele tem um edema também ali, olha. Uma protusão ali na região do externo, né? O tórax dele, a formação do tórax é normal, simétrico, né? A gente vai ver como é que ele respira. Se ele respira bem, se ele tem alguma dificuldade. Mas essa coloração alterada, né, essa aparência alterada desse hematoma, isso me faz pensar que pode ter acontecido uma troca de energia ali. Um trauma torácico contuso. Pode ser o volante do carro que bateu aqui, se ele tivesse num acidente automobilístico? Pode ser. Pode ser uma pancada que ele tomou? Pode ser, né? Pode ser uma queda? Pode. Caiu de moto, né, e bateu o peito? Pode. Então tem que ver a história também, né? A anamnese é importante para isso. O ambiente é importante para isso. E esse outro aqui, gente, uma criança já, olha. O que ela tem aqui no abdômen dela? Como é que está a coloração desse abdômen? Está normal? A aparência desse abdômen está normal? Também tem um hematoma. E a aparência? É um abdômen que é um abdômen de padrão normal? Como que ele está se apresentando? Inchado, né? Um abdômen globoso, que a gente fala. Né? E está bem aumentado esse abdômen. Gente, essa criança tem alguma coisa nesse abdômen. Pode ser um trauma, né? Que gerou aí esse edema, pode. Essa tatuagem traumática que a gente fala, que é esse hematoma, pode ser decorrente de um volante também, de um guidão de bicicleta, depende da história, uma agressão física. Isso me diz aí sobre informações importantes já, né? O cinto de segurança, muito bom, Lucas. Acontece muitas vezes a criança que usa o cinto de 3 pontas errado, né? Ao invés de usar o cinto de 2 pontas. E aí a gente muda o ponto de pressão naquele corpo pequenininho e pode prejudicar. Tem escoriações, na verdade não é escoriação, isso chama sinal de Gray Tanner, né? Um sinal muito característico, que é um hematoma na região ali do flanco, né? Principalmente o flanco direito e esquerdo, que pode indicar lesão de fígado e de baço, né? Então a gente tem que estar de olho nisso, tá, gente? Porque pode ter rompimento desses vísceras abdominais. Tem que palpar isso para verificar aí. Vamos lá. E esse aqui, gente? Me fala da aparência dessa pessoa. Primeiro, ela está de olhos fechados. Pode ser que ela esteja inconsciente. Respiração dela eu vou avaliar. A coloração aqui me mostra 2 hematomas periorbitais, que pode ser 1 ou pode ser 2 para caracterizar o sinal de guaxinim.
né? O sinal de Guaxinim, que é o hematoma mais o edema periorbital, é característico e é sinal, tá, gente? Patognomônico. O que significa essa palavra? Que é específico de e só tem em, ok? Trauma crânioencefálico com suspeita de trauma de base de crânio. Fratura na base do crânio pode fazer o sangue escorrer pelo assoalho craniano e depositar aqui nesta região, fazendo esse hematoma característico. Além do sinal de Guaxinim, a gente tem também como sinais para isso a hemorragia, a otorragia, né? A hemorragia no ouvido. A gente tem também um sinal de Bettlow positivo. Bettlow, batalha em inglês, que é um hematoma aqui, ó, retroauricular. Né? Isso tudo pode indicar aí sinais de fratura de base de crânio, que contraindicam um monte de procedimentos que a gente não pode fazer. Sondagem nasal a gente não pode fazer, porque senão a sonda pode subir para o cérebro. Passagem de cânula de Guedel é contraindicado, uma contraindicação relativa, né? Então a gente tem que estar atento a isso, tá bom? Bom, meninos, não esquecer que todas essas informações sempre representam apenas a ponta do iceberg e que muitas outras coisas podem estar por detrás disso. Então, somar a anamnese com o exame físico é essencial para fazer essa sutura, mas também a gente tem que sempre validar esses dados para ter certeza de que eles têm uma informação fiel, uma informação assertiva, que vai me dar condições de fazer uma boa avaliação do meu paciente. Tá? E ser feliz aí no meu raciocínio crítico e clínico, identificando esses problemas de forma mais assertiva. Eu queria, né, assim, para finalizar, agradecer esse momento, né, mais uma vez convidar todos vocês para seguir lá a minha página do Instagram, @profdanf, Dan F de Fernandes, ok? Tem muito conteúdo lá que a gente tem postado para colaborar com o enriquecimento, engrandecimento da enfermagem, para a gente lutar junto pela enfermagem mineira. E queria mesmo agradecer a todos vocês por essa presença, pela parceria aqui na Web Learning, que o sucesso dessa Web Learning não é da PGE, é de vocês. Vocês é que representam, né, o que esse projeto, né, pós-graduação de enfermagem de valor, significa. Ter valor, gente, não significa uma precificação. Significa poder tocar os corações e transformar esses corações. E é isso que a gente faz aqui, né? A gente se desdobra, né, para trazer esses conteúdos para vocês de forma especial, de forma carinhosa. Na semana que vem, a gente teria um encontro na segunda-feira, mas eu já vou adiantar que a professora Meire, ela está com uma situação de saúde, estamos numa pandemia, né? Então ela está com sintomas gripais, tá bem, tá estável, mas a gente vai adiar a Web Learning dela para quinta-feira. Então, gente, divulguem essa Web Learning, porque, gente, é com a mulher, né? A gente não pode perder. Eu sou super fã, ela foi minha orientadora de TCC, é uma pessoa que é uma ser humana, assim, incomensurável, eu não tenho palavras para descrever o quão especial ela é e vocês precisam conhecer ela. Né? Então, convidem o máximo de amigos que vocês fizerem. Se já forem em grupo de oração, que fala assim, você e mais um, a próxima Web Learning é essa missão que eu dou para vocês. Forma de vocês agradecerem para mim é vocês virem e trazerem mais um. E esse mais um traz mais um. Aí a gente faz uma corrente para ouvir aí os ensinamentos, né, da Meire, que é essa mestre maravilhosa e que pode colaborar muito com a gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Abraço gigantesco, assim, adoro receber esses carinhos aqui no chat. E a gente tá junto, tá? Mantenham-se seguros. Se vocês puderem ficar em casa, vocês fiquem. Quem tá trabalhando, trabalha sempre com muita segurança, usando os EPIs. E fiquem de olho aí na programação das próximas Web Learnings, tá bom?